Hare Krishna, tudo bem pessoal? Então estamos de volta com mais um vídeo aqui do Clube do Dharma e dessa vez a gente vai tentar refletir um pouco sobre um tema de extrema relevância na nossa história, na nossa atualidade e que com certeza dialoga muito, com os temas da Bhagavad Gita, dos ensinamentos de Krishna, que é o tema da banalidade do mal, um termo aí que foi popularizado pela filósofa Hannah Arendt, que ela era de ascendência judaica, e ela cresceu, num momento extremamente agitado, turbulento politicamente na Europa, e quando ela estava assim no auge da maturidade dela profissional, como filósofa, foi quando o mundo testemunhou assim um dos maiores atos de barbárie, que foi o Holocausto nazista. E logo depois, da Segunda Guerra Mundial, no período pós-guerra, quando se começou, os julgamentos dos oficiais nazistas que eram eventualmente capturados, assim, a Hannah Arendt ela escreveu, uma série de textos refletindo sobre como que o mal, na verdade, ele pode ser perpetrado de forma que a gente assim sequer imagina, porque são formas invisíveis, formas sutis, Então, quando, assim, no final da Segunda Guerra Mundial e nos anos seguintes, durante todas as investigações sobre o que tinha acontecido realmente durante o Holocausto nazista, porque assim isso não era tão bem documentado durante a guerra, não era de tanto conhecimento, assim, sabia-se que existia, claro, uma operação de perseguição aos judeus, mas exatamente a extensão disso era desconhecido para o resto do mundo, Então, assim, logo nos anos seguintes, após a guerra, existe todo um debate, uma reflexão sobre o tema, e em toda essa retórica antinazista nos anos que seguiu a Segunda Guerra Mundial, o que acontecia era que, obviamente, a imagem do genocídio nazista ela era reduzida a uma caricatura do que ela era de fato, do que ela era na realidade, Então, normalmente, a gente via os nazistas sendo assim representados como uma grande sociedade de sociopatas, assim, de pessoas vis por natureza, pessoas assim sem nenhum tipo de moralidade, sem nenhum tipo de código de ética. E assim, enquanto a gente pode entender que de fato, os grandes líderes, grandes mentores intelectuais e operacionais do nazismo, eles tinham um contato direto, explícito com cada parte tenebrosa, sombria do que estava sendo feito, é difícil da gente imaginar, se a gente tiver um certo sangue frio, um certo distanciamento emocional daquilo que a gente está analisando, que toda a nação que estava compactuando com aqueles crimes horrendos, abomináveis, de fato fossem pessoas assim tão vis, Então, a Hannah Arendt ela vai começar a falar sobre a questão da banalização do mal, não só no regime nazista, mas também no regime stalinista. E a maior contribuição dela depois vai vir numa série de reportagens que ela fez para o The New Yorker, que depois foram compiladas no livro, que é o Eichmann em Jerusalém, que é onde ela cobre o julgamento de um grande burocrata nazista, um dos grandes burocratas do partido nazista, que é Adolf Eichmann. E Eichmann, ele era exatamente isso, assim, ele era um homem de negócios, ele era um homem operacional, ele era um homem que criava sistemas de controle, sistemas administrativos altamente eficientes. E se você para poder analisar a biografia do Eichmann, o que a gente tem assim em termos de documentação, de registro do comportamento, da personalidade dele, a gente vai ver que ele não era uma figura assim extravagante e que fazia discursos altamente inflamados, assim como Hitler. Não, ele era um sujeito introspectivo, um sujeito aparentemente tranquilo e estava totalmente comprometido com aquela causa, comprometido em fazer o seu trabalho de uma forma muito bem feita, e isso é inegável que ele fez, porque Eichmann ele teve envolvido com muitos pontos assim extremamente centrais para o bom funcionamento da solução final do Hitler, Então ele tinha que, por exemplo, lidar com a política de imigração forçada, do que o Partido Nazista fez, com as políticas de logística de transporte dos judeus, dos guetos judeus
para os campos de concentração. Então, assim, ele estava envolvido diretamente assim com o extermínio de milhões de pessoas, algo assim abominável que ele fez, mas durante todo o julgamento dele, porque logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele fugiu, né? Assim como muitos sobreviventes do Partido Nazista, ele fugiu para outros lugares do mundo. No caso, ele fugiu para a Argentina e foi capturado, né, pelo serviço secreto israelense, recém-formado, aqui na Argentina, e foi levado para ser julgado em Jerusalém. Nessa série, né, de interrogatórios que teve com ele durante o julgamento dele, são esses que a Hannah Arendt vai fazer a cobertura e vai fazer a análise filosófica dela, a gente vê que assim, ele tem uma certa espécie de distanciamento emocional com o que estava sendo de fato feito, e a gente vai ver que a ligação dele com o nazismo diretamente, assim, era algo mais profissional. Ele estava, segundo a visão dele, cumprindo ordens, né? E aí a Hannah Arendt vai partir desse discurso. Ela fala, olha, existe um tipo de banalização do mal que se dá quando o mal ele deixa de ser um ato explícito, né? Um ato que você faz pela sua própria volição, algo que você intencionalmente faz para poder cumprir um propósito cruel, onde você conhece e reflete, né, sobre assim, a extensão daquilo que você está fazendo, e o mal passa a ser algo que se dilui dentro da cultura, o mal ele passa a ser algo que se dilui dentro de uma obrigação social, de um dever profissional, e você vai se distanciando, você vai criando barreiras de distanciamento com uma reflexão direta do mal. O mal, ele não deixa de ser mal só porque ele vai se escondendo por trás dessas camadas, né, culturais, dessas camadas que vão assim mitigando a nossa capacidade de reflexão, nosso contato direto com o mal. Ele não deixa de ser mal, mas isso muda dentro da psicologia de quem está executando mal. Então ela vai falar assim, da mesma forma que o Eichmann era um burocrata e ele estava a serviço do seu governo, ela vai falar, tem milhares, dezenas de milhares de outros burocratas que estão fazendo mal pelo resto do mundo e, na verdade, na cabeça deles, eles só estão cumprindo ordens, né? E isso não se restringe só a burocratas, isso se restringe a qualquer pessoa, né? Porque a burocracia ela tem mesmo essa camada de alienação, mas na verdade existem muitos outros elementos da cultura que podem cumprir esse papel, né? Então ela fala, sabe, todos aqueles dezenas de milhares, centenas de milhares de cidadãos lá alemães que foram coniventes com o Holocausto nazista, né? Ela vai falar, estão ali na mesma forma do que o Eichmann, né? Eles estavam seguindo os interesses nacionais, eles estavam seguindo a cultura e a visão política partidária do governo deles naquele momento, entendendo que aquilo era o que era melhor para a nação deles, para a pátria deles, ou era aquilo que todos os outros estavam fazendo, que seus vizinhos estavam fazendo, né? E que por causa disso, né, assim, você tem uma redução do processo de reflexão filosófica, né, da extensão do mal. Então, assim, esse é um ponto extremamente interessante, né, e até está em voga recentemente, porque um filme, assim, esplêndido, né, de Jonathan Glazer, chamado Zona de Interesse, que foi um dos concorrentes ao Oscar desse ano, ele retrata muito bem isso, né, nesse filme, Zona de Interesse, que é um filme, para quem não viu, recomendo fortemente. É um filme sobre o Holocausto nazista, mas de uma perspectiva bem diferente do tipo de visão que a gente vê sendo retratado em outros filmes do mesmo tipo, né? Principalmente filmes biótipos assim, de Hollywood. Não, ele quebra assim, com as convenções desse tipo de cinema totalmente, porque quando a gente vê, né, filmes sobre nazismo, filmes excelentes, por exemplo, A Lista de Schindler, que é um filme, né, assim, maravilhoso, muito bem feito, para mim é o melhor filme da filmografia do Spielberg, né? Vários outros filmes a gente vai ver que sempre existe um apelo, uma invocação às imagens, né, de tortura, de sofrimento que você tem durante o Holocausto nazista. E esse filme não, ele parte de uma outra premissa. Ele vai abordar o Holocausto, mas a partir da visão de uma família que era uma família nazista, que era vizinha do campo de concentração de Auschwitz, né? Assim, pior campo, né? O campo de concentração mais fatal, né? De todo o regime ali nazista, né? E o pai dessa família, ele não era ninguém menos, ninguém mais do que Rudolf Höss, né, que era um dos grandes agentes operativos, né, do Partido Nazista.
E até certa parte do filme, assim, o envolvimento dele direto com o funcionamento do campo de Auschwitz ou com a solução final de uma forma geral, não é nem tão detalhado, né? Então o que o Jonathan Glazer fez nesse livro, né? Nesse filme, né? Esse filme é um filme baseado, inclusive, num livro que é muito bom também, Matt Ames, né? Com o mesmo nome, Zona de Interesse, mas o filme, ele consegue, inclusive, transcender o livro, que é algo difícil, né? Ser melhor, superar o livro. E esse filme ele é maravilhoso porque ele vai mostrar a rotina, o cotidiano dessa família, que é uma boa família, sabe? Você olha assim e fala, uma família legal, de classe média, né? Tem ali o pai da família e tem uma relação, na maior parte do tempo, estável, harmoniosa com a sua esposa. Ele é um pai presente para os seus filhos, ele está sempre ali contando histórias, educando seus filhos, brincando, sendo amoroso, sendo gentil, sendo educador quando necessário, né? Então você olha e fala, uma família bacana. Só que o que acontece? A família é vizinha do campo de concentração de Auschwitz, né? E o campo de concentração ele não é mostrado explicitamente. Durante o filme você só vê a casa onde a família Ross mora, uma bela de uma casa idílica, uma casa extremamente agradável, com uma boa piscina, né? Ambientes extremamente arborizados, assim, uma estética refinada. E uma família que tem uma dinâmica, como a gente já falou, bem harmoniosa, bem interessante. Não vou dar muito spoiler aqui do filme porque vale a pena ver. Mas assim, o que é bem interessante é que a relação que a gente vê com o campo, a gente só vê pedacinho assim do campo de concentração para além do muro da casa da família Ross, né? E a gente vê principalmente, a gente tem a presença do campo de concentração invadindo a cena, principalmente, né, pela parte sonora do filme. Então, em um determinado momento, né, a família está lá brincando, as crianças estão brincando e você começa a ouvir estampidos, né, que são barulho, né, de pessoas sendo executadas ali no lado, né, logo ali os vizinhos dele era um campo de concentração. Então você escuta barulho de tiros, você vê uma fumaça subindo, né. Então, em determinada cena, por exemplo, eles estão assim, o pai e a mãe da família estão ali fumando e tendo uma conversa agradável, e tem a fumacinha do cigarro deles, que era considerado um hábito, né, socialmente extremamente aceito na época, eles estão fumando e tendo uma conversa agradável, e aí você vê a fumacinha subindo do cigarro e ao mesmo tempo você vê a fumaça das chaminés do campo de concentração subindo, né, aquela fumaça que nada mais era do que corpos carbonizados de judeus, vários judeus estavam sendo assassinados naquele momento de forma extremamente terrível, né? Então, assim, o filme ele vai estabelecendo, né, a banalização do mal, vai encarnando a banalização do mal através dessa combinação, né, da imagem com o som, ou desses jogos assim, né, de imagens. Em um determinado momento, por exemplo, tem um passarinho cantando e assim as crianças estão ouvindo o barulho do passarinho naquele cenário maravilhoso ali da casa belíssima, como a gente já falou, e assim você vai escutando no som de fundo barulho de tiro, pessoas sendo executadas com tiros, né? Mas o que chama a atenção mesmo daquela família é o belo canto dos pássaros, apesar do barulho terrível, da chacina, do genocídio tá acontecendo ali logo na vizinhança, né? Então a banalização do mal refletida nessa forma, né? Tem até uma cena assim que é fortíssima, que a família tá olhando os jardins, né? Pelo que eu me lembro, a esposa, né, do Rudolf Ross, ela tá mostrando o jardim da casa para a mãe dela, e a mãe dela muito admirada, né, com como que eles conseguiram ascender socialmente, conseguir chegar no ponto de ter uma casa daquela, né? E aí, quando ela mostra assim as flores que ela está cultivando no jardim dela, ela mostra um tipo de rosa bem vermelha, extremamente assim com uma cor carmesim, belíssima, né? E a câmera vai dando foco nessa flor, enquanto, né, o som do diálogo da mãe e da filha vai sumindo e a câmera vai se concentrando só na flor, vai dando um efeito assim de fade in na flor, né? Você vai vendo aquela tonalidade vermelha tomando conta da tela e na hora a associação é inevitável, né? Você entende que aquele vermelho é o mesmo vermelho do sangue dos judeus que está escorrendo ali do lado, né? Então, como é possível você ter uma vida onde você tem apreciação estética, onde você se deleita com a arte, onde você tem momentos de intimidade, de amor, de amizade com os membros da sua família, né? Com aqueles que são chegados de você, onde você consegue repousar sua cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono tranquilo, sabendo que o mal é vizinho, sabendo que você é conivente com o mal, que você é parte do mal, mas você nem para fazer essa reflexão, né? A gente não vê em nenhum momento do filme o Rudolf Ross, ele, assim,
indignado, ele é aterrorizado, assombrado, em dilemas éticos por causa daquilo que ele está fazendo, porque ele trabalha no campo de Auschwitz. Inclusive teve uma operação e o filme é bem interessante, que o filme ele não vai por esse lado, né? Ele nem mostra muito essa parte da vida do Rudolf Höss, mas ele teve uma operação com o nome dele, Operação Höss, né? E é bem conhecido, ele até disse isso em cartas, que isso para ele era o ponto alto da vida dele, assim, ter uma operação com o nome dele, né? É até conhecido também que no final da vida, bem no finalzinho, assim, momentos antes, né, de ser morto, porque ele foi condenado à morte no julgamento pós-Segunda Guerra. Então, assim, ele se arrependeu. Ele vê que ele, na verdade, foi um joguete nas mãos de uma ideologia que tinha alienado ele da realidade. Mas isso foi, assim, bem no finalzinho da vida dele. Na maior parte da vida, enquanto a guerra estava se estendendo, enquanto o Holocausto estava acontecendo, na verdade, ele estava desfrutando, né? Desfrutando dos benefícios de fazer parte de toda aquela engrenagem mórbida, aquela engrenagem assassina, aquela engrenagem cruel, tétrica, né? Então, o que acontece? A banalidade do mal, ela é um conceito extremamente relevante, né? E é um conceito que, como eu falei no começo, dialoga bastante com o que Krishna ensina na Bhagavad Gita, porque a Hannah Arendt ela vai fazer essa denúncia, né, extremamente crítica, extremamente necessária sobre a banalização do mal, né, como ele acontece dentro dos parâmetros burocráticos, como ele acontece dentro da cultura, e isso é algo que continua se perpetuando até hoje. Na verdade, a gente pode olhar e falar, puxa, né, assim, como que essas pessoas se deixaram envolver por esse tipo de retórica, como que elas se deixaram cair nessa armadilha de banalizar o mal. Mas a questão que fica é, quem de nós não banaliza o mal? Em qual momento da história o mal não foi banalizado, né? Então, nesse momento mesmo agora que a gente está aqui gravando esse vídeo, a mesmo tipo de tecnologia que está permitindo com que a gente consiga gravar esse vídeo, depois postar no YouTube e vocês assistirem depois, né, e conseguirem compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que vai achar o vídeo interessante, esse tipo de coisa. É o mesmo tipo de tecnologia que está sendo usado para banalizar o mal diariamente, né? Se, por exemplo, você vê durante a Segunda Guerra Mundial a criação de campos de concentração, né, que pareciam grandes vestíbulos, vestuários, né? O campo de concentração ele era feito para dar essa impressão, né? Você tinha chuveiros, né, dentro dos campos de concentração, de onde saíam gases tóxicos, né? A solução, né, ali final era aplicada através de venenos que eram ministrados dessa forma. Mas você tinha ali toda uma estética de higienização, né? A pessoa que ia executar aquele grupo de judeus que estava chegando ali na câmara de concentração, ela não tinha muitas vezes, na maior parte das vezes, um contato direto, ela não via, né, a sua vítima olho no olho enquanto ela era executada. Então o algoz ele se permitia esse tipo de alienação que você não tinha anos atrás, né? Então a tecnologia servia como uma forma de alienação. Você não ia lá e furava a pessoa e via a agonia dela, né? Então você conseguia exercer crueldade com distanciamento emocional. O que a tecnologia está permitindo para a gente fazer hoje? Drone, né? Você consegue matar pessoas, executar uma vila inteira usando um ataque de drones, você estando um continente de distância das suas vítimas, né? Então os algozes hoje podem ser muito mais cruéis. Por quê? Porque eles podem estar brincando de videogame enquanto eles estão ceifando vidas, né? Sem nunca olhar nos olhos daquelas pessoas que eles estão executando, né? Sem se deixarem sensibilizar pela tragédia. Então, assim, a tecnologia, por exemplo, é uma forma incrível de alienação. E tem muitas outras, né? Então, por exemplo, hoje em dia a gente usa cotidianamente diferentes tipos de produtos, né, que são criados, que são gerados através de cadeias de suprimento global, e quase todas essas grandes cadeias de suprimento global, de muitas empresas que a gente consome produtos diariamente, como Dell, IBM, Sony, Nike, todas elas, Microsoft, todas elas passam por fábricas, principalmente nos países subdesenvolvidos, terceiro mundo, né, onde existe exploração de trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, né? Existem muitas ONGs que documentam, que perseguem esse tipo de coisa,
mas a gente usa esses produtos, muitas vezes a gente fica feliz quando a gente ganha um produto desses no nosso aniversário, né? A gente está ali desfrutando da facilidade que aquele produto tecnológico dá pra gente, e assim totalmente ignorantes da quantidade de mal que está sendo causada, que está sendo gerado para poder materializar aquele bem, aquele benefício na nossa vida, né? Quando a gente usa a nossa internet, né, para assistir um videozinho, nosso Netflix no final do dia para relaxar, nosso bebê rena, o que acontece? A gente está usando a internet, né? A internet, ela, o Wi-Fi, né? Ela é bem conhecida por exemplo, atrapalhar comunicação, orientação das abelhas. E o que acontece? A gente vai vendo que o processo de extinção das abelhas está sendo acentuado, principalmente nos grandes centros urbanos, pelo uso indiscriminado do Wi-Fi, né? E o prejuízo não é só para as abelhas que estão entrando em extinção, o prejuízo é para o mundo todo. Por quê? Porque as abelhas elas são responsáveis por boa parte da polinização, né? Boa parte da produção de alimentos que nós mesmos consumimos no mundo todo, né? Quais as consequências disso para a humanidade no futuro? A gente não para refletir, mas a gente está ali feliz consumindo Wi-Fi, sem nem ser chocado pelo tipo de prejuízo que a gente pode estar trazendo para os nossos próprios descendentes, banalidade do mal. Né? A gente, por exemplo, compra roupas e a gente fica feliz de estar usando uma roupa que é bacana, que serve para a gente trabalhar, para a gente ter nosso momento de sociabilização. As pessoas podem se sentir mais bonito, mais bonita usando uma determinada roupa, mas boa parte da rede de fast fashion no mundo todo, de novo, é baseada em exploração de trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão. Na nossa cultura, né, por exemplo, na minha terra natal, no Rio de Janeiro, que é exemplo maior de banalidade do mal do que o Carnaval Carioca, né, que assim, durante o Carnaval Carioca a gente tem alguns dos maiores momentos de exploração sexual de jovens, né, e assim, a mídia parece ficar bem esquecida, bem ignorante disso, né? O Carnaval é visto como um grande momento de celebração cultural e existe grande benefício econômico para o estado do Rio de Janeiro inteiro durante o Carnaval, um momento de alegria, de festa, né? De comemoração. Mas a gente sabe que boa parte dessa comemoração ela existe com o envolvimento, por exemplo, do jogo de bicho, que está extremamente ligado à corrupção, à violência. Mas ninguém se lembra disso durante o carnaval, né? Então, e por aí vai. Assim, os exemplos são inúmeros, né? A gente vive numa época onde o impacto ambiental das nossas ações é extremamente feroz para o mundo. A gente nunca teve uma grande extinção como aquela que a gente está enfrentando agora, né? Então, grande extinção é quando a gente tem um período de extinção das espécies, da biodiversidade, eliminação da biodiversidade do nosso planeta, num ritmo acelerado, onde pelo menos 75% da biodiversidade ela é perdida num período geológico muito curto. E a gente está vivendo atualmente a sexta extinção em massa, que ela é diferente das outras extinções em massa que já aconteceram, porque ela é antropocênica, ou seja, ela é causada por fatores humanos. É a nossa atuação humana nesse mundo que está causando e acelerando essa extinção em massa. As extinções em massa elas fazem parte do ciclo natural, mas a que está acontecendo agora é 1000 vezes mais rápida do que qualquer outra que aconteceu, e ela é produto direto da Revolução Industrial, essa mesma Revolução Industrial que a gente colhe os benefícios dela, e colhe com alegria, a gente colhe com satisfação, né? E o quanto a gente se incomoda cotidianamente com o impacto das nossas ações, né? A gente pode ficar chocado com o impacto ambiental quando tem uma grande tragédia, como essa que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, né? Agora, o quanto disso a gente para refletir no nosso dia a dia? Banalidade do mal, né? Quem come carne, assim, durante um churrasco, né? Churrasco de comemoração, de aniversário, churrasco de comemoração, porque é final do ano e aí é festa da firma com churrasco para celebrar um grande sucesso profissional, pessoal, né? E as pessoas se divertindo e conversando e muito felizes, guardam na memória, né, esses momentos de grande confraternização com os amigos e a vida, né, daqueles animais ali que foram ceifados cruelmente, que viveram, né, confinados em ambientes claustrofóbicos, em total desordem natural, só para saciar o nosso paladar, só para ser o aperitivo da nossa comemoração, né? Quem para refletir sobre isso? Banalidade do mal. Né? Então, assim, nós estamos cercados pela banalidade do mal, não só fora da gente, até dentro da gente. E aí, algo que Krishna vai falar, e nesse ponto,
a Hannah Arendt ela não conseguiu tocar totalmente, a origem da banalidade do mal, que é a mesma, no final das contas, é a mesma origem do mal, né? De onde vem esse estágio de alienação completa da nossa consciência? Krishna ele vai falar, por exemplo, no capítulo 3 da Bhagavad Gita, quando Arjuna pergunta para Krishna por que alguém erra, mesmo sem querer errar, Krishna vai falar, olha Arjuna, é por causa de kama, é por causa desse egoísmo, é por causa desse pecado, que ele é o inimigo, o pecaminoso, né? Assim, que tudo devora, ele destrói tudo, ele destrói nossa moralidade, ele destrói nossa decência, ele destrói nossa piedade, ele destrói nossa bondade, ele destrói nosso altruísmo, ele destrói nossa civilidade, sem a gente nem perceber, porque Krishna vai falar lá no final do capítulo 3 da Bhagavad Gita, esse kama, esse egoísmo atroz, feroz, cruel, ele também é muito sutil, né? Esse egoísmo, ele já se assentou, segundo Krishna, na nossa mente, ou seja, as nossas emoções elas são contaminadas, são enviesadas pelo mal, pelo pecado, né? A nossa inteligência ela já foi corrompida, a nossa capacidade de discernir já é totalmente contaminada, né? E o pecado também já tomou conta dos nossos sentidos, né? Então a gente está vivendo com o inimigo, né? Esse kama, esse egoísmo, ele está usando táticas terríveis de guerrilha para tomar os lugares estratégicos da nossa existência e coordenar a gente de tal forma que as nossas ações, elas, por natureza, visam a nossa satisfação egoísta. Mesmo que a custa disso a gente ignore o mal, mesmo que a custa disso a gente sinta prazer com o mal que a gente faz e que a gente nem reflete sobre a extensão dele. A gente prefere não refletir. Então, nós somos coniventes com o mal que a gente perpetua. Né? E o que acontece? Isso tudo se deve a uma alienação, que essa alienação, em primeiro ponto, em primeiro lugar, em primeira instância, é uma alienação teológica, né? Porque nesse mundo nós demos as costas a Krishna, nós ignoramos a atuação de Deus nesse mundo, porque nós ignoramos o fato de que tudo, em última análise, pertence a Deus, né? E que o centro de toda a existência é o próprio Krishna, né? Como ele mesmo vai falar no capítulo 10 da Bhagavad Gita, que ele é a fonte, ele que gerou todos os mundos materiais, espirituais, ele é a fonte da própria existência, porque a gente ignora isso, a gente acaba se alienando não só de Deus, mas a gente acaba se alienando de toda a sua criação e, consequentemente, de todas as suas criaturas, inclusive de nós mesmos, né? Por isso que a gente se aliena do mal que a gente está causando, porque, de uma certa forma, a gente está vivendo num estado, né, de loucura. Maya, como o Srila Prabhupada gostava de falar, essa ilusão material, ela é um tipo de insanidade, né? Porque só um louco consegue sentir prazer com o mal que ele faz e que ele mesmo ignora, né? Então percebam que a banalidade do mal ela não está relacionada a um prazer que você experimenta do mal por causa de sadismo, por causa que você se regozija com o mal que você faz. Não, você se aliena do mal e do fruto do mal. Você não percebe o mal que você está fazendo, mas você vê os benefícios que você está colhendo a partir daquele mal e você goza deles, ao mesmo tempo que você nem reflete, nem percebe, nem se dá conta do mal que você está fazendo. Por quê? Porque estamos alienados de nós mesmos. Estamos alienados também daquele que a gente faz sofrer, né? Então a gente vive nesse perpétuo estágio de alienação e ao mesmo tempo, olha só, a gente consegue experimentar esse tipo de dissonância cognitiva, que ao mesmo tempo que a gente vive fazendo mal, que a gente vive gozando do mal que a gente faz, ao mesmo tempo a gente sonha com moralidade, a gente sonha com utopias pacifistas, né? Ao mesmo tempo a gente quer viver assim um mundo justo, um mundo belo, a gente faz várias proposições morais, né? Ao mesmo tempo que a gente está causando mal. Então é aquilo que Prabhupada fala, a gente está querendo viver o reino de Deus sem Deus, mas isso não é possível, né? Agora, como que a gente consegue superar a banalidade do mal? Se tornando consciente de Deus, se tornando consciente de Krishna, porque quando a gente se torna consciente de Krishna, naturalmente a gente vai se tornar consciente da sua criação e das suas criaturas. A gente vai conseguir recompor esses laços que foram perdidos com nós mesmos, com as outras criaturas. Krishna vai falar no capítulo 5 da Bhagavad Gita, verso importantíssimo, Yoga Yukta Vishuddhatma Viditatma Jitendriya Sarva Bhutatma Bhutatma Kurvanapina Lipyate, né? Que uma pessoa, quando ela pratica yoga, de fato, ela consegue controlar os seus sentidos, né? E ela, Sarva Bhutatma Bhutatma, ela consegue experimentar que o eu de todos os seres é igual ao eu dela. Então, nesse momento, ela já não consegue mais se comprazer com o sofrimento alheio, porque ela já não consegue mais ignorar o sofrimento alheio, né? Porque
a aproximação dela com Krishna, e unicamente a aproximação dela com Krishna, a aproximação dela com Deus, vai forçar ela a refletir sobre as criaturas de Deus. Quanto mais uma pessoa se apega, se relaciona e serve a Deus, nessa mesma extensão, se o serviço dela é de fato um serviço genuíno a Deus, né, o que vai acontecer é que naturalmente o horizonte existencial dela vai se alargar. Ela vai começar a desenvolver equanimidade. Essa característica, essa virtude, que para Krishna é extremamente importante, relevante. Krishna vai voltar a bater nessa tecla, nessa virtude samatwan, a equanimidade, muitas vezes na Bhagavad Gita, várias vezes ele vai exaltar, principalmente no capítulo 12 da Bhagavad Gita, que para ele é uma das virtudes centrais, né, de um yogi, de um sábio, de um devoto, justamente porque para Krishna não existe nada superior do que as suas criaturas, do que as almas que ele criou, né? E ele entende que se uma pessoa está se relacionando com ele, naturalmente essa pessoa tem que estar aprimorando o seu grau de relacionamento com todas as demais entidades vivas. Krishna vai falar, né, que um sábio de verdade ele não vê diferença entre um brahmana, ou seja, um religioso erudito, uma vaca, um elefante, um cachorro ou um pária, um comedor de cachorros, alguém marginalizado na sociedade. Ele se importa com todos, ele vê a todos, ele quer bem a todos da mesma forma, né? Então, essa equanimidade ela é muitas vezes ressaltada por Krishna e ela serve até como uma métrica, um termômetro para a gente avaliar a qualidade do nosso serviço devocional, da nossa aproximação com Deus, né? Da verdadeira motivação pelo qual a gente está tentando se relacionar com Krishna. Então, se alguém se relaciona sinceramente com Krishna, na medida que ele vai progredindo nessa relação, a capacidade dele de se importar, de refletir, de perceber o mal, vai sendo cada vez mais estendida, ampliada. E a gente pode perguntar, poxa, por que alguém também pode servir a Deus e ser alienado do mal? Porque isso pode acontecer, né? Muita gente que serve Krishna, que adora Krishna, que pensa em Krishna, é alienado do mal que está causando, está totalmente imerso na banalidade do mal, né? Por exemplo, agora existe uma questão altamente territorialista, uma questão de pertença nacionalista acontecendo na Índia. A gente tem, né, o primeiro-ministro indiano atual, Narendra Modi, ele é altamente ligado às causas de extrema nacionalização indiana e ele é extremamente conivente quando o partido dele muitas vezes, inclusive, não apoia um tipo de discriminação étnico-racial com os árabes, com os muçulmanos que moram na Índia, que historicamente estão assentados na Índia, né? Então a gente vê, assim, durante o governo dele, um aumento cada vez maior de políticas de retaliação, de movimentos populares, né, anti-árabe, anti-muçulmanos, né? E o Narendra Modi, ele é alguém que levanta sempre a bandeira da Bhagavad Gita, de Krishna, e muitas vezes os devotos de Krishna ficam extremamente felizes com isso e são totalmente alienados do mal que ele está fazendo, né? Obviamente não são só os devotos de Krishna, devotos de Deus de uma forma geral, como ele é adorado em diferentes tradições espiritualistas, muitas vezes, né, apesar da sua vocação religiosa, apesar, né, da sua orientação espiritual, e inclusive algumas vezes, até por causa dessa orientação espiritual, se veem assim, envoltos com o mal, causando mal diretamente ou banalizando o mal, né? Assim, a própria Inquisição, famosíssima, né? Ela é um exemplo total de banalidade do mal, com motivação, conspiração religiosa, conspiração, assim, até certo ponto espiritual. A gente vai ver que, por exemplo, nos relatos dos historiadores que estudam, né, isso, esse evento histórico terrível também, né, assim, um evento com aspectos assombrosos, a gente vai ver que, por exemplo, quando tinha uma fogueira para poder queimar uma bruxa, isso era visto como algo extremamente vantajoso para o comércio local, né? Porque quando uma bruxa era morta, né, quando aquela mulher que tinha sido arrancada ali do seio da sua família, que tinha muitas vezes tido sua vida interrompida precocemente na flor da juventude, né, e era morta de forma cruel, queimada, tendo seu corpo carbonizado na frente de várias pessoas, essas mesmas pessoas estavam lá celebrando, rindo, porque o demônio estava sendo extirpado do meio delas, porque agora elas iam viver num lugar mais pacífico, num lugar mais tranquilo, né? E os comerciantes de vinho, os comerciantes de iguarias gastronômicas, eles aproveitavam aquele momento para vender muito
Porque as pessoas estavam celebrando, estavam festejando o que o mal estava saindo do meio delas, né? Então era um momento de grande consumo, principalmente de produtos alimentícios, particularmente vinho, né? Então, por isso, assim, que muitas vezes as pessoas eram extremamente coniventes, elas estavam sentindo ali o prazer, né, de se inebriar, de ter uma festa, de deixar de trabalhar naquele dia, comerciantes lucrando, né? Se a pessoa tinha posses, essas posses eram confiscadas pelo governo, né? Então o governo também se beneficiava da Inquisição. Banalidade do mal, você está desfrutando ali, ao mesmo tempo você tem uma justificativa religiosa. O que acontece, né? Esse é um bom momento para a gente refletir. Será que a gente está adorando Deus mesmo? Será que a gente está adorando Krishna mesmo? Ou será que a gente está adorando um ídolo travestido de Deus, né? Ah, eu posso estar adorando, não Deus, mas o proselitismo, né? Eu estou tão empenhado em fazer com que outras pessoas tenham as mesmas convicções ideológicas que eu uso Krishna como uma desculpa, né, onde os fins justificam o meio. Eu posso fazer qualquer coisa em nome do proselitismo, porque o proselitismo é para Krishna, né? E aí, banalidade do mal, né? Eu posso estar adorando a contracultura no lugar de Krishna. A contracultura pode ser meu ídolo e Krishna pode ser uma desculpa. Não quero saber do mundo, eu posso ser alienado ao sofrimento do mundo. Por quê? Porque o mundo pertence a Maya, porque o mundo deu as costas para Krishna, então eu posso dar as costas para o mundo, né? Eu não quero me envolver, não quero me contaminar com o mundo, né? Contracultura, isolamento, tá? Você tem benefícios de fazer isso, né? Imagina, você não ter que se preocupar com as dores do mundo. É um ganho, né? Então, será que é Krishna mesmo que eu estou adorando? Ou é uma desculpa para não me envolver com os problemas do mundo? A relevância, né? Não, eu tenho que deixar o movimento para a consciência de Krishna, a mensagem de Krishna relevante, né? Mesmo que para isso eu tenha que coadunar com coisas que Krishna mesmo não coadunaria, coisas que Krishna não aprovaria, mas talvez eu vou aprovar em nome da relevância, né? Eu posso sacrificar a honestidade intelectual, eu posso sacrificar várias coisas em nome, né, de tornar a mensagem de Krishna relevante, mesmo que para isso eu use métodos que o próprio Krishna não usaria, né? Então, às vezes a gente está muito sutilmente adorando algo no lugar de Krishna, a gente reveste essa coisa de Krishna e por causa disso, em vez da gente mitigar a banalidade do mal dentro do nosso coração, da gente ir diminuindo essa proporção de banalização do mal que a gente faz cotidianamente, a gente pode estar alargando ela. Por quê? Porque quando a gente adora um ídolo no lugar de Krishna, principalmente um ídolo travestido de Krishna, a gente está se entregando cada vez mais a esse processo de alienação que é a fonte de toda a nossa simpatia com o mal, de toda a nossa conivência com o mal e de toda a nossa falta de sensibilidade diante do mal. Então essa é uma reflexão muito séria que a gente tem que fazer, né? O quanto a gente está se distanciando do mal, o quanto a gente está conseguindo superar a banalidade do mal por causa de uma relação viva e verdadeira com Krishna, com Deus de fato. É isso, pessoal. Hare Krishna.